Apesar de todos os artefatos que estão na casa dos Warren serem perigosos, um deles era o mais carregado entre todos e necessitava de um cuidado muito maior. Annabelle. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? No ar, episódio 29 do Assombração, com o 6º episódio da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. E a cada vez mais, nos aproximamos do fim. O fim de um ano, o fim de uma era e o fim de toda uma temporada. Coloque seus fones de ouvido, porque a seguir você vai ouvir a história real de uma aparente simples boneca de pano que foi acusada de possessão demoníaca e pelo menos 2 experiências de quase morte. E daqui a pouco, no Assombração Notícias, as assombrações na casa da Marquesa de Santos. E Annabelle ganhará caixa reforçada para evitar que ela saia de lá novamente. Senhoras e senhores, meu nome é Levi Palomo e você está na sintonia do Assombração. O verdadeiro lado paranormal. A primeira coisa que precisamos dizer é que a boneca que você vê no filme não tem nada a ver com a boneca original, que é de pano. Essa boneca que você vê agora na capa desse episódio e lá nas redes sociais do Assombração é a verdadeira Annabelle. Se já é irracional existir uma boneca possuída, uma boneca de pano possuída seria ainda mais irracional. Por isso, a boneca do filme é diferente, visualmente mais bonita e coerente para o filme. As feições costuradas da boneca, incluindo seu meio sorriso e seu nariz triangular laranja e brilhante, remetem a lembranças de brinquedos infantis mais simples. No Museu dos Warren, ela fica guardada em uma caixa de vidro e frequentemente um padre vai até lá para abençoar e jogar água benta. E na caixa de vidro existem avisos. E segundo o que os Warren diziam, são avisos mais que necessários. A história da boneca Annabelle começou a se popularizar em setembro de 2013, depois do filme Invocação do Mal 1. O longa mostra basicamente um dos maiores mistérios explorados pelo casal Ed e Lorraine Warren. O caso da família Perron, que você já ouviu no nosso episódio 17. Mas se você ainda não ouviu, fica aqui então feito o nosso convite para você ouvir daqui a pouco o episódio 17 do Assombração, sobre o misterioso caso da família Perron. Annabelle era uma simples boneca de pano com a aparência da personagem infantil Raggedy Ann. A personagem fez um enorme sucesso nos Estados Unidos no início do século XX e foi criada pelo autor americano John Gruelle. O sucesso dessa personagem foi tão grande que dificilmente uma família americana com crianças não tinha uma boneca dessas em casa. Algo que permaneceu até meados dos anos 1960.
Mas essa boneca, especificamente diante de tantas outras milhares que foram produzidas no período, guarda uma história desgraçada, se comparada aos brinquedos e bonecas normais. De acordo com a história, Annabelle foi dada de presente por uma mãe a uma estudante de enfermagem chamada Donna, de 28 anos, no ano de 1968, quando se mudou para um apartamento com uma amiga chamada Andy, em Connecticut, e as duas estavam prestes a se formar na faculdade. No início, a boneca era um acessório agradável, sentada na sala e sempre servindo de boas-vindas aos visitantes. Mas a boneca tinha alguns comportamentos estranhos, o que já era mais do que suficiente para ficar nítido que ali havia algo de errado acontecendo. Donna e Andy começaram a perceber que quando elas voltavam para casa, a boneca estava sempre em uma posição diferente. Muitas vezes, a boneca Annabelle estava em outro cômodo, como uma vez que Donna deixou Annabelle no sofá quando saiu para trabalhar e quando chegou de volta no apartamento, ela estava jogada em sua cama no quarto, que estava com a porta trancada. Além disso, as duas costumavam encontrar anotações espalhadas por toda a casa, com os dizeres: "Me ajude". Os recados eram todos escritos em papel vegetal, que elas disseram que não tinham em casa. O namorado de Andy, conhecido como Lou, estava sozinho no apartamento quando ouviu um barulho no quarto de Donna. Ele pensou que alguém estivesse invadindo o local, mas descartou a possibilidade quando não encontrou nenhum sinal de entrada forçada. Mesmo assim, quando entrou no quarto, se deparou com Annabelle deitada de bruços no chão. Imediatamente, ele sentiu uma dor latejante no seu peito e, ao olhar para baixo, viu marcas de garras ensanguentadas escorrendo por ele. 2 dias depois, essas marcas simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Após a experiência traumática de Lou, as duas concordaram em convidar uma médium para ajudar a resolver seu problema aparentemente espiritual. A médium realizou uma sessão espírita e disse às mulheres que a boneca era habitada pelo espírito de uma criança chamada Annabelle, cujo corpo havia sido encontrado anos antes no local onde o prédio foi construído. A médium afirmou que o espírito era benevolente e simplesmente queria ser amado e cuidado. As duas jovens enfermeiras se sentiram mal pelo espírito e isso foi o suficiente para que elas deixassem o suposto espírito inofensivo viver com elas, por meio da boneca. Porém, para os Warren, foi aí que começaram os problemas dessas duas jovens. Eles acreditam que realmente havia uma força demoníaca naquela boneca que estava em busca de um hospedeiro humano. Mas não demorou muito tempo para que as coisas na casa começassem a ficar realmente estranhas. Certa vez, um amigo das garotas que sempre visitava o apartamento estava dormindo no sofá. E algo forte realmente aconteceu. Ele, que não acreditava em nada sobrenatural e vivia fazendo piada da história, achou que estivesse tendo uma espécie de pesadelo ou paralisia do sono. No entanto, ele estava sendo estrangulado por Annabelle. Quando ele acordou, tirou a boneca do pescoço e, retomando o fôlego, percebeu que seu peito estava todo arranhado. Assustadas, Donna e Andy buscaram ajuda de um padre chamado Regan. O padre logo entendeu que alguma coisa muito mais séria estava acontecendo ali e chamou seu superior, Padre Cook, que era mais experiente em exorcismos e poderia expulsar o que quer que fosse. Mas
Mas nem mesmo o padre especialista em obras malignas conseguiu lidar com a força de Annabelle sozinho. Foi aí então que Ed e Lorraine foram chamados. Logo de cara, eles viram que não era um simples espírito humano que estava ali, mas sim um demônio que manipulava a boneca para tentar possuir alguma alma humana, provavelmente a alma de Donna. Eles notaram todos os sinais de possessão demoníaca, incluindo teletransporte, que era quando a boneca se movimentava por conta própria, materialização, no caso as anotações e o papel vegetal, e a marca da besta, gravados no peito de Lou. Mais tarde, os Warren ordenaram que o exorcismo do apartamento fosse realizado pelo Padre Cook. Então, eles levaram Annabelle para fora do apartamento e depois para seu local de descanso final no Museu Oculto. Com isso, eles pensaram que tudo estava resolvido, mas no meio do caminho, os Warren prenderam Annabelle no banco de trás do carro e juraram não pegar a estrada, porque caso a boneca ainda tivesse algum tipo de poder, isso seria muito perigoso para eles. No entanto, nem mesmo as estradas secundárias, que eram mais seguras que eles pegaram, se mostraram arriscadas demais para o casal com Annabelle no carro. No caminho para casa, Lorraine alegou que os freios pararam e falharam várias vezes, o que quase resultou em um desastroso acidente. Então Ed resolveu parar o carro, jogar água benta na boneca e fazer nela o sinal da cruz. O ritual aparentemente resolveu e o problema com os freios desapareceu. Ao chegarem em casa cansados, Ed e Lorraine colocaram a boneca no escritório. Lá, eles relataram que a boneca levitou pela casa, mesmo quando ela era presa trancada dentro de um escritório externo. Os Warren alegavam que ela aparecia mais tarde dentro da casa. Foi então que os Warren decidiram prender Annabelle definitivamente. Eles construíram uma caixa de vidro e madeira especialmente fabricada, sobre a qual escreveram algumas orações. E pelo resto de sua vida, Ed repetia periodicamente uma prece obrigatória sobre a caixa, garantindo que o demônio e a boneca permanecessem calmos e presos. Desde quando foi presa, Annabelle não se moveu novamente. Embora seja alegado que seu espírito encontrou maneiras de alcançar o plano terrestre. Certa vez, um padre que estava visitando o Museu dos Warren pegou a boneca e debochou do demônio que habitava a boneca de pano. E depois do intervalo, há quem duvide do sobrenatural e desafie diretamente ele. Mas as consequências não são nada boas. Aqui é Levi Palomo e você está na sintonia paranormal do Assombração. Voltamos já. Assombração. Se você recomendar o Assombração para alguém e essa pessoa ficar em dúvida sobre qual aplicativo ouvir, diga que é só pesquisar por podcast Assombração e pronto. Estamos em mais de 30 aplicativos de áudio para você e seus amigos ouvirem quando e onde quiser. Assombração Notícias. As assombrações na Casa da Marquesa de Santos. A icônica Casa da Marquesa de Santos já foi palco de muitas festas da nobreza e de muitos escândalos. O local atualmente sofre com inúmeros relatos de fenômenos paranormais. Muitos visitantes dizem ter visto espíritos andando pelo casarão. A casa histórica é considerada um dos lugares mais mal assombrados do Rio de Janeiro. Tá gostando desse episódio? Então não se esqueça de compartilhar usando a hashtag Assombração.
Já imaginou se você ganhasse livros de terror e do mundo paranormal ou itens exclusivos do Assombração, como camisetas e canecas? É bem fácil isso acontecer. É só você acessar o link do Catarse ou Vaquinha, que estão aqui na descrição deste episódio, contribuir com R$10 ou mais para nossa campanha de arrecadação e pronto! Você automaticamente estará concorrendo aos sorteios de livros e itens exclusivos do nosso podcast. É só seguir as nossas redes sociais para acompanhar os sorteios. E não se preocupe, se você ganhar, a nossa produção entrará em contato. Assombração Notícias. A verdadeira Annabelle ganhará uma caixa reforçada e duplamente benta. O genro de Lorraine e Ed Warren, Tony Spera, foi quem construiu uma nova moradia para a boneca possuída que fica no Museu Oculto em Connecticut. Tony é quem está responsável pelos objetos do museu desde a morte de Lorraine Warren, ocorrida em abril de 2019. A ideia é transportar Annabelle para uma nova caixa que contém crucifixos e até mesmo uma medalha de São Miguel, cuja história bíblica é defender crianças do mal. A boneca Annabelle foi exposta para o público em sua nova caixa no dia 26 de outubro de 2019 em um evento organizado por Tony nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que Annabelle saiu de sua antiga caixa e também do Museu dos Warren. E para você que não tem espaço suficiente no seu celular para baixar os aplicativos de podcast e ouvir o Assombração, saiba que nós temos um canal no YouTube com todos os nossos episódios disponíveis para você ouvir quando e onde quiser, esporadicamente com conteúdos exclusivos. Então é só abrir o YouTube e pesquisar Assombração com Levi Palomo ou Podcast Assombração e se inscrever no canal. E não se esqueça de avisar os seus amigos. O Assombração tem novos episódios a cada 15 dias, às sextas. A Assombração. Você está na sintonia do Assombração. E dizem ainda que um casal de incrédulos visitou o Museu do Ocultismo há alguns anos e pediram para ver Annabelle. O rapaz resolveu fazer graça da história e bateu o dedo no vidro da caixa, mandando a boneca provar que tudo aquilo era real. O resultado desse desafio foi um acidente de moto que tirou a vida do rapaz. A namorada dele sobreviveu, mas precisou passar um bom tempo no hospital psiquiátrico para se livrar do trauma do acidente. Depois, ela contou que não se lembrava de nada, apenas de rir sobre a história da boneca e de acordar no hospital. Desde que foi presa, Annabelle não se moveu novamente, embora seja alegado que seu espírito encontrou maneiras de alcançar o plano terrestre. Certa vez, um padre que estava visitando o Museu dos Warren pegou a boneca na mão e debochou do demônio que habitava a boneca de pano. Ed Warren avisou o padre sobre zombar dos demônios de Annabelle, mas o jovem padre continuou rindo e debochando do demônio e dos conselhos de Ed. No caminho para casa, o sacerdote se envolveu em um acidente quase fatal que deu perda total em seu carro novo. Ele alegou ter visto Annabelle em seu espelho retrovisor pouco antes do acidente. Ao longo dos anos, os Warren continuaram a contar essa e outras histórias como prova dos terríveis poderes da boneca Annabelle.
Embora Ed e Lorraine Warren tenham morrido, o legado dos dois foi continuado por sua filha Judd e seu marido Tony Spera. Até a sua morte em 2006, Ed Warren considerava em Tony Spera a sua demonologia protegida e confiou nele a continuação de seu trabalho, que incluía cuidar de seus artefatos ocultos, incluindo Annabelle. E no próximo episódio do Assombração, o penúltimo da temporada, a morte realmente aconteceu por acaso ou foi encomendada? Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, usando a hashtag Assombração. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 29. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.